quais os principais questionamentos que estão sendo feitos, questionamentos jurídicos, sobre a forma como o ministro Dias Toffoli vem conduzindo esse caso, né, a partir do que o senhor tem observado entre colegas, enfim, entre acadêmicos e estudiosos a respeito desse assunto? O primeiro ponto é um ponto não tão polêmico, porque muitas investigações, sobretudo investigações de crimes de ampla complexidade, como crimes contra o sistema financeiro nacional, a ordem econômica, é realmente comum que tudo transcorra em sigilo. Mas um primeiro questionamento que a comunidade jurídica nacional aventou foi o de se ter decretado um sigilo no patamar máximo de segredo, de maneira que a sociedade não tem acesso. Nós mesmos, advogados, ou vocês, jornalistas, Raquel, a sociedade, de um modo geral, não consegue nem fazer um julgamento, uma análise mais consentânea em torno do que está acontecendo, porque tudo está no mais absoluto e pleno sigilo e, portanto, o que nós falamos reside na sede das especulações. E um segundo ponto que tem sido objeto, eu tenho percebido nas conversas com juristas por todo o país, que tem sido objeto de um certo desconforto, é a questão da competência, porque nós não estamos falando ainda de processo penal, ainda não houve uma denúncia. Lembrando que a denúncia é a peça inicial da ação penal pública, proposta pelo Ministério Público. Não houve nada disso, tudo está em fase de investigação e a investigação é feita pelo órgão de polícia, que é um órgão do Poder Executivo, como nós sabemos. Apenas o controle judicial se faz necessário nesse momento em relação a certos atos que demandam esse controle judicial. Por exemplo, Raquel, uma medida cautelar de busca e apreensão de documentos, de computadores, uma prisão cautelar, como uma prisão preventiva, por exemplo, tudo isso tem que ser determinado pelo juiz. E todo esse controle judicial vinha sendo feito por uma vara federal de primeira instância. E num dado momento, por ter havido o suposto envolvimento de um deputado federal que teria um contrato de compra e venda ou algo assim celebrado com o Banco Master, nós sabemos que os deputados federais gozam de prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, então o ministro Dias Toffoli resolveu chamar tudo, a decretar uma certa assunção de tudo ao Supremo Tribunal Federal. Mas o problema é que muitos estão dizendo o fato de haver um deputado federal com um contrato celebrado com o Banco Master, um contrato que relação nenhuma tem com o objeto da investigação, isso por si só não é causa suficiente, Raquel, para gerar essa força atrativa de competência ao Supremo Tribunal Federal. Então, muitos têm dito na comunidade jurídica que tudo isso deveria estar transcorrendo perante a Vara Federal de primeira instância, na seção judiciária do Distrito Federal e não no Supremo Tribunal Federal. Esses dois pontos têm sido os pontos de maior incômodo no meio jurídico brasileiro hoje, Raquel.